Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg e Cássia. Boa tarde para os ouvintes e para quem nos assiste também. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, Vera vai falar sobre decisões monocráticas recentes dos ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Mas antes, eu queria dizer aqui aos nossos ouvintes que decisão monocrática é o seguinte: é quando um caos chega na mesa de um ministro e o ministro, em vez de dar o parecer e encaminhar para o plenário ou para a turma, ele toma uma decisão individual. Ele decide lá, faça-se isso, faça aquilo, uma decisão que chama decisão monocrática. E aí eles fazem o que fazem, né, Vera? Estão carcando a caneta nas decisões monocráticas, Sardenberg. Essa é uma das principais críticas que especialistas, juristas, que a sociedade tem em relação ao Supremo Tribunal Federal. O fato dele ser uma corte colegiada, composta por 11 ministros, 2 turmas, e ainda assim muitas decisões serem tomadas pelos ministros de forma individual, ou seja, monocraticamente. É claro que muitos pedidos chegam lá já com um pedido de concessão de liminar, que é por si só, por natureza, como o próprio nome já diz, uma decisão monocrática e urgente. Mas ainda assim esse expediente está muito utilizado, está exagerado. A ministra Rosa Weber, quando presidia a corte, tentou disciplinar, tentou moderar o uso de decisões monocráticas. Isso até vigiu no mandato dela. As decisões monocráticas deram uma leve abaixada, mas em casos ali extremos, elas foram amplamente usadas, como no 8 de janeiro. E agora, o ministro Dias Toffoli está fazendo uso absolutamente abusivo dessas decisões, nos casos em que ele está revendo decisões da Lava Jato. Veja bem, ele é relator de um recurso do presidente Lula contra decisões da Lava Jato. Com base nesse recurso, ele anulou as provas da delação e da leniência da Odebrecht, estendeu essa anulação para vários outros réus. No curso de um ano, ele já favoreceu 115 alvos da Lava Jato com liminares anulando processos, anulando provas em ações. E hoje veio à tona aí a notícia de que num processo que corre em segredo de justiça, ele estendeu a anulação das provas da delação da Odebrecht, da leniência da Odebrecht, para o casal João Santana e Mônica Moura, o ex-marqueteiro do Lula e da Dilma, e sua mulher que trabalha com ele também nas campanhas. E veja, eles foram alvo de delação, mas os dois também fizeram delações, confessaram crimes, confessaram ter recebido dinheiro de forma ilegal no exterior. E depois que as delações da Odebrecht foram anuladas e que todas as decisões da Lava Jato começaram a cair, os casos deles, a anulação deles em Curitiba foi também anulada e o caso passou para a Justiça Eleitoral no DF. E é nessa ação que corre no DF que o Toffoli agora decidiu, também estendendo a anulação das provas da Odebrecht. Isso tem causado um desgaste tremendo ao Supremo. O ministro Barroso tem sido pressionado a levar esses casos ao plenário, a pressionar pelo menos os relatores para que levem as decisões ao plenário, para que elas sejam corroboradas pelo conjunto da corte ou revistas, mas isso não está acontecendo e publicamente ele tem evitado criticar os ministros. Um outro caso de decisão monocrática bastante questionável do dia é uma censura, né? É esse do ministro Alexandre de Moraes, que manda retirar conteúdos referentes a acusações que a ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, fez em relação a ele, a 2 veículos, entre eles a Folha de São Paulo. Manda retirar do ar. Já não é a primeira vez que se tem aí decisão de restrição de conteúdo, e esse caso é mais absurdo ainda, porque além de ser censura a veículos de reportagens
que foram publicadas, contra as quais o Arthur Lira tem todo o direito de se defender, processando a sua ex-mulher por calúnia, injúria, difamação, o que quer que seja, mas retirada de conteúdo do ar vai contra a liberdade de imprensa. E mais, o Supremo não tem foro para julgar esse caso, não existe foro de prerrogativa para a vítima. O Arthur Lira teria foro no Supremo para casos que ele comete, não aqueles em que ele é a vítima. Não existe esse foro, não deveria nem estar no Supremo esse caso, de acordo com todos os especialistas que eu ouvi, que eu consultei. Existe um constrangimento grande por parte de alguns ministros com esse estado de coisas, e aí o Supremo vai tomando decisões ao seu bel prazer, beneficiando esse ou aquele grupo, a depender da correlação de forças políticas que vigem no país no momento, e a gente fica sem entender essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, no momento em que ele vem sendo criticado pela Câmara por aquela decisão também monocrática, em que ele suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e aí proibiu o CFM de regular a assistolia fetal, aqueles casos de assistolia fetal paraplídico, que você não sabe exatamente qual é a fundamentação, que não deveriam ser decisões monocráticas, algumas que nem deveriam estar no Supremo, e aí submetem a Corte a esse desgaste e a uma correta avaliação por parte da sociedade de que ela está agindo de maneira ali bastante parcial e bastante política também. Vera, só para esclarecer, a ex-mulher do Arthur Lira o acusa de violência doméstica, né? Exatamente. E ela tem o direito de fazer isso, fez acusação, ela fez uma acusação pública, aberta, e agora, pelas normas normais, digamos assim, como é que segue? Vai haver um processo, o Arthur Lira se defende, acusa ela de injúria, de difamação, etc. Agora, o ministro proibir a divulgação desse caso, aí é censura, clara censura, né? Censura pura e simples, porque ela está falando em o que ela está dizendo. O Lira diz que ela não tem nenhuma prova disso, contra-argumenta dizendo que os filhos, inclusive uma filha que é só dela e que ele cuida, ficaram todos do lado dele. Seria uma demonstração a mais de que ela mente nesse caso, mas ele tem todos os meios judiciais para argumentar isso em juízo, para acusá-la e processá-la de volta. A retirada arbitrária desse conteúdo do ar, quando nem o Supremo tem alçada sobre isso, porque não é um caso ali do Supremo Tribunal Federal, mostra que sim, está havendo um uso absolutamente abusivo do monocratismo dentro da Corte, Sardenberg. E finalmente, no caso do João Santana, quando ele anula as provas elas deixam de ter validade jurídica pela decisão do ministro Toffoli. Mas as provas estão lá, né? O João Santana confessou onde é que tinha o dinheiro, quanto dinheiro tinha, onde ele tinha recebido, que conta estava. Exato, foi o que eu falei. Ele mesmo admitiu todos esses crimes. Ele deu uma entrevista para nós no Roda Viva, inclusive, que está no nosso canal no YouTube, em que ele ficou 1h45 reafirmando tudo aquilo que ele tinha dito na sua própria delação. E ele recebeu benefícios, né? E tem uma situação aí muito esquisita dessas anulações, porque ele não anula as delações, ele não anula os benefícios que quem delatou obteve judicialmente, mas anula as provas. Então, quer dizer, é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça que o Supremo tinha de analisar como um todo, mesmo porque ele, em vários momentos, como corte, referendou as decisões da Lava Jato. Então, fica muito feio para ele essas anulações sucessivas em série. São mais de 115 alvos já atingidos. Tem uma outra ação que diz respeito à leniência, que está com outro ministro, que é o ministro André Mendonça, que está sendo também objeto de um acordo judicial. E as duas coisas não dialogam, porque se vai manter a leniência das empreiteiras é porque alguma coisa havia dessas provas. E elas vão ser mantidas, e elas deverão obter até um desconto de 50%, como a Renata Agostini mostrou na coluna dela no Globo. Então, está tudo bagunçado, tem 2 ministros decidindo sobre o mesmo caso, e o plenário da Corte tinha de ser acionado para
uniformizar essas decisões e dizer o que está valendo ou não em termos de leniência, de delação e também de penas, porque se o delator não fez a delação, se a delação for anulada, então você tem que retomar os processos de alguma outra maneira. Exato. Então está tudo muito fora de ordem. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês, até mais tarde no ponto final. Até mais tarde, Vera.